Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os laços de repetição em TypeScript, os laços for, while e o do while. Mas o que vem a ser um laço de repetição? Então imagine que você precisa imprimir uma mensagem 100 vezes, essa mesma mensagem 100 vezes. Você não vai querer copiar e colar a linha de código 100 vezes. Então, os laços de repetições, os chamados loops, são estruturas que nos permitem executar um bloco de código repetidamente, poupando tempo e esforço. Então, eles são a base de qualquer programa que precise processar lista de dados, gerar sequências ou esperar por uma condição. Então, vamos começar com a primeira estrutura, que é o laço for. Então, o for é a ferramenta ideal quando você sabe exatamente quantas vezes precisa repetir. Então você pode pensar nele como um contador automatizado. Então, a sintaxe do for é a seguinte: eu boto o comando for, e entre parênteses nós temos uma inicialização, ponto e vírgula, uma condição, ponto e vírgula e o incremento. E aqui dentro nós abrimos e fechamos chaves e botamos um bloco de código a ser repetido. Então essa aqui é a sintaxe básica. Então, por exemplo, vamos querer imprimir números de 1 a 5. Então, a inicialização aqui corresponde à declaração de uma variável. Nós podemos declarar aqui mesmo. Posso botar um let i igual a 1. Então, vamos começar no 1. A condição, como eu quero imprimir até 5, a condição que eu posso botar é utilizar os nossos operadores, botar i menor ou igual a 5, por exemplo. E eu quero imprimir repetidamente do 1 ao 5, então meu incremento ele vai ser i mais, ou seja, esse mais está indicando que ele vai começar no 1, no próximo passo ele passa para o 2, para o 3 e assim por diante. Então, eu posso botar aqui um console log, escrever número e imprimir aqui o valor de i que vai estar sendo incrementado. Então, se eu rodar aqui o meu programa, nós vamos ver número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, esse aqui é um exemplo bastante simples do for, onde iniciamos o nosso contador, dizemos aonde ele deve parar e a forma de incremento. Aqui, se eu quisesse imprimir de 2 em 2, eu poderia botar um mais igual a 2, que ele vai pular de 2 em 2. Então ele vai para o 1, 3 e 5. Eu posso aumentar para 15, posso começar em qualquer outro valor, e ele vai seguir essa mesma lógica, tudo com um comando só, repetindo diversas vezes com o loop for. Então o outro laço que nós temos é o laço while. O while a gente usa quando não se sabe quantas vezes o laço vai rodar. Então ele continua repetindo enquanto uma condição for verdadeira. Então a sintaxe dele é a seguinte, é o comando while, e aqui entre os parênteses eu boto uma condição. E essa condição, enquanto ela for verdadeira, ela vai executar este bloco de código aqui embaixo. Então, código a ser repetido. Só tome uma atenção, se essa condição nunca se tornar falso, você terá um laço infinito. Então sempre certifique-se que aqui dentro desse código a ser repetido, em algum momento vai mudar essa condição para falso para que o while termine. Então vamos fazer um exemplo para encontrar um determinado número. Então vamos fazer assim, eu vou criar uma variável let número sorteado, vou começar ele com 0 e vamos fazer a condição. Enquanto o número sorteado não for igual a 7, eu posso botar a comparação estrita aqui, e eu vou ficar sorteando números. Em algum momento ele vai chegar no 7. Então, para gerar números de forma randômica, por exemplo, de 1 até 10, eu posso usar da seguinte forma: eu uso math.floor, que é uma operação matemática, onde nós geramos números randômicos através do math.random. Eu quero até 10, começando do 1. Então, aqui na verdade ele está fazendo um arredondamento aqui desse valor para um número inteiro entre 1 e 10. Então ele vai ficar sorteando diversos números. Podemos exibir aqui o número sorteado no console log. Sorteamos o número sorteado. E depois aqui no fim, quando finalmente for sorteado 7, eu não sei quantas vezes vai demorar para isso acontecer, por isso usamos o loop while. Eu vou botar aqui um console log que o número 7 encontrado, o laço foi finalizado. Então podemos rodar aqui esse programa. Então veja que na primeira vez eu rodei, ele sorteou o 3, o 2, o 9, o 10, o 5 e o 7. Então depois de 1, 2, 3, 4, 5, na sexta tentativa então essa condição se tornou falsa e caímos fora do loop, ele segue o programa abaixo. Então se eu rodar novamente, veja que aqui demorou mais vezes, ele sorteou vários números, inclusive números repetidos,
até que chegou ao 7. Então, em algum momento eu sei que esse math.random ele vai acabar mais cedo ou mais tarde sorteando o número 7. Então, se a condição nunca se tornar falsa, esse loop ia ficar executando eternamente. Depois nós temos um outro laço que é parecido com o while, na verdade ele é o do while, mas com uma diferença importante. Ele garante que esse código aqui ele vai ser executado pelo menos uma vez. E a condição ela só vai ser checada no final. Então, por exemplo, se eu tivesse iniciado esse meu while com 7, veja que o loop nem seria executado, pois essa condição, então, ela é a primeira coisa a ser avaliada para que o bloco de código seja executado. O do while ele faz ao contrário. Então, no do while, tem o seguinte, eu tenho o do, o bloco de código, então aqui o código a ser repetido, e aqui embaixo é que eu tenho o while, mesma forma do anterior com uma condição. Então é garantido que ao menos uma vez esse código vai ser executado e depois é verificada a condição. Então enquanto a condição for verdadeira, esse código fica sendo repetido, quando for falso ele cai fora. Então vamos utilizar de novo lá o nosso prompt sync que instalamos numa aula anterior. Eu vou botar aqui prompt sync from prompt sync. Vamos rodar aqui o prompt sync para pedir uma informação do usuário. Vamos dizer que eu estou pedindo para ele a senha. Então eu faço um do while, onde eu pego a senha do usuário. Então, através do input, eu vou botar digite a senha. Então, por exemplo, para terminar o loop, eu sei que a senha vai ser 1, 2, 3. Claro que a gente não ia fazer isso no mundo real, mas vamos deixar aqui para não esquecermos. Então, while, senha diferente de 1, 2, 3. Lembre que o input aqui ele sempre retorna uma string, por isso eu estou comparando com a string 1, 2, 3. Então, ele vai ficar pedindo a senha aqui diversas vezes para o usuário, e enquanto a senha digitada não for 1, 2, 3, ele vai ficar executando. Então, vamos testar aqui. Eu rodo um número qualquer, ele pede de novo. Roda outra coisa, posso botar letras, números, e ele vai ficar executando enquanto não digitar 1, 2, 3. No momento que eu digito 1, 2, 3, ele terminou o meu do while e seguiria aqui para diante no código. Se tivéssemos aqui um console log, por exemplo, fim, eu digito qualquer coisa, 1, 2, 3, terminou o loop e segue adiante aqui no console log e para demais instruções, se houverem. Nós temos duas palavras-chave muito úteis que nos permitem controlar o comportamento dos laços. Inclusive, uma delas a gente já viu numa aula anterior, quando tratamos o switch, que é o break. Então, nós temos essas duas palavras. Nós temos o break. O break ele sai do laço imediatamente. E a outra palavra é o continue. O que ele faz é pular para a próxima repetição. Então vamos ver aqui um exemplo com o break dentro de um loop for. No caso a gente usou o break lá para o switch, mas aqui nós estamos estudando as estruturas de controle, laços de repetição. Então vamos fazer um let i igual a 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, eu vou incrementando de 1 em 1, e eu vou botar uma condição aqui dentro do meu bloco de código. Quando o i for 5, eu vou dizer assim, encontramos o 5 saindo do laço. Então, para forçar a saída do laço para uma determinada condição, eu utilizo o break. Enquanto essa condição não é verdadeira, eu posso continuar executando o código aqui, vamos, por exemplo, contando, e vamos imprimindo os valores. Então, se eu rodar esse código aqui, ele vai imprimir os valores contando 1, 2, 3, 4. Quando essa condição aqui for atingida, o i igual a 5, eu saio, forço a saída do meu for, ele não continua para o 6, 7, 8, 9, 10, porque foi executado o break. O break sai imediatamente. Agora, com o continue, nós podemos fazer da mesma forma aqui, mas vamos mudar aqui o valor, por exemplo, 3. Então eu posso dizer que eu quero pular esse número 3 por algum motivo. Então eu vou botar aqui, mudar a mensagem para ficar de acordo. Vamos botar pulando o número 3. E em vez de usar o break, eu utilizo o continue. E aqui podemos deixar aqui o console log contando igual. Então ele vai executar o loop. Quando for encontrado o 3, ele simplesmente pula. Esse continue aqui ele faz com que ele volte aqui para o for. Então esse console log ele não vai ser impresso quando chegar o número 3. Ele volta aqui para o início do loop. Então podemos rodar para ver isso na prática. Nós temos aqui, eu esqueci de salvar o código, vamos
rodar agora. Então agora sim, veja que ele contou 1, contou 2, exibiu pulando 3, ele não vai exibir o contando 3, porque ele volta lá para o início do for e contou os demais números até o número 10. Então na aula de hoje a gente aprendeu um pouco sobre os laços de repetição. Então a gente entendeu a necessidade de repetir o código de uma forma eficiente. Aprendemos a usar o for, o while e o do while, e também a usar o break e o continue para controlar o fluxo de um laço de um loop. E nos vemos na próxima aula.